que você conhece alguém que, ao invés de ter uma respiração nasal, acaba respirando pela boca. Às vezes, isso acontece por algum problema no nariz ou até mesmo por hábito. Mas olha, essa prática pode trazer inúmeros malefícios para a saúde em termos gerais. E é para entender melhor por que as pessoas respiram pela boca e quais as consequências disso que eu estou aqui novamente com o Dr. César Andraus e mais um quadro Saúde Bucal. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. Estamos aqui também com a secretária Fernanda, né? Fernanda. Obrigada também pela participação. Hoje ela veio segurando aqui, porque da vez passada a gente não podia mostrar, mas eu confesso, o que tinha atrás era o balde, do chutando balde. A gente fala aqui também, né? É verdade, o programa é verdade, mas Tá vamos certo. lá. Como é que funciona essa respiração pela boca? Por que tantas pessoas, mais do que a gente imagina, respiram pela boca? Essa respiração bucal, ela pode ser provocada por inúmeras causas, né? Mas a mais comum de todas, sem dúvida, é a famosa carne esponjosa. Nós temos aqui umas fotografias, essa fotografia do meio ali, mostrando uma radiografia, se você puder focalizar bem. Pode focar ali, ó. Né? Pode apontar para essa câmera ali, isso, muito bem. Isso. Nós temos ali, então, a famosa carne esponjosa. Mas, além dela, né, que é a adenoide aumentada, né, olha lá bem, né? Então, ela tranca a passagem do ar. Aí a criança começa a respirar pelo nariz. Já nasce com pela isso, boca. doutor? Não, isso cresce, né, por inflamação. É quase que natural na criança haver esse aumento, mas, porém, ela volta ao normal, né? Mas algumas crianças, pelo hábito já de respirar pela boca, ela mantém-se aumentada, né, por infecção, né, por inflamações, né? Tem também o problema do desvio de septo nasal, né, rinites. Essa rinite pode ser alérgica, como também pode ser mecânica, que no caso é a carne esponjosa, né? Então, são vários fatores que podem provocar essa respiração pela boca. Eu citei ali hábito. Pode ser um hábito mesmo as pessoas respirarem pela boca por ser mais conveniente? Mas isso é o seguinte, o hábito, a criança às vezes ela fica com o nariz um pouquinho entupido, né? Por um resfriado, né? E começa então a respirar pela boca, que é o mais fácil. Mas logo depois, quando sara, né, ela tem a tendência normal de voltar a respirar pelo nariz. Né? A menos que a criança também pode ter uma língua grande. É uma língua mole, flácida, então ela fica com a língua... Aí fica com a boca aberta, né? E com isso começa a respirar pela boca. Entendi, também, né? entendi. A gente tem um exemplo aqui do Ronaldinho, ele seria um caso também? O Ronaldinho é o típico respirador bucal. Então ele não consegue fechar a boca, ele não consegue encostar o lábio, os lábios, né? Porque não tem competência para fechar os lábios. Ele pode jogar muito bem futebol, mas para fechar a boca... Isso, então, provoca dentes encavalados, dente para frente, o osso do céu da boca fica muito estreito. E nós temos que levar em consideração que o osso do céu da boca e o osso do nariz são o mesmo osso. Então, se nós temos o céu da boca estreito, o nariz também vai estar estreito, né? Então, não vai ter passagem de ar. E o Ronaldinho, apesar de toda a situação dele, ele não pode fazer uma cirurgia, porque uma cirurgia, no caso dele, tem que ficar 90 a 120 dias parado, porque leva uma bolada, então, por isso que ele não faz a cirurgia. Tá, né? quais são todas as consequências dessa respiração pela boca, doutor? As consequências são várias, né? Nós temos, inicialmente, nós podemos falar sobre a alimentação. Essa criança, ela não consegue se alimentar com alimentos sólidos, ela tem que manter a boca livre para respirar, né? Então, ela engole rapidamente, mastiga rapidamente, engole rapidamente, é mais líquido, alimento pastoso, né? Para poder respirar. O sono fica muito comprometido, porque ela passa a ter apneia de sono. Esse sono comprometido traz uma série de outras consequências, né? Inclusive na escola, o déficit de atenção, né? Na escola. E quando ela respira pela boca, o ar não é filtrado, tá? Não é aquecido e nem umidificado, como é pelo nariz. Como respira pela boca, então, consequentemente, a oxigenação do cérebro fica um pouco deficitária. Nós temos aqui umas fotografias mostrando, inclusive, problema de coluna, porque a criança... Qual fotografia, Demian? Em cima, no meio, ali, nós vemos, né? Demian, vou mostrar aqui qual fotografia que é? Aqui em cima, né, no meio, temos ali uma criança, né, de frente, de costas, de perfil, mostrando como é a coluna dela, né? Essa aqui. Ah, tá. É a do lado. Essa Isto. Aí. Muito bem. Essa outra fotografia do lado, onde tem aqui o raio-x, nós vemos como é que fica a coluna dele. Fica uma curva, né? Certo. Aqui, ó, nessa foto aqui, ó.
Tá, perfeito. Essa na sequência deve Isso. ver uma outra consequência da Isso, respiração exatamente. bucal. Porque o que acontece? Para ele respirar pela boca, ele não pode ficar numa posição ereta. Ele tem que levantar a cabeça para o ar entrar direto para não ressecar a garganta. Aí, é claro que ele não vai andar com a cabeça levantada, né? Então ele vai fazer toda aquela dobra na coluna vertebral para conseguir ficar. Então, dá esse problema de coluna ali, né? Compromete também o hormônio do crescimento, porque durante a noite é liberado o GH, que é o hormônio do crescimento. Isso aí foi tem até um estudo muito interessante no Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, com 26 crianças na faixa de 3 a 8 anos de idade e que tinha a indicação de remoção das adenoides. Então, foram feitos dosagem de nível hormonal antes da cirurgia e depois da cirurgia. Né? E demonstrou-se o aumento significativo do hormônio do crescimento após a remoção e a criança passar a respirar normalmente. Isso porque acaba afetando o cérebro? Porque o que acontece? A criança dorme muito mal e o hormônio do crescimento é liberado à noite, durante o sono. Então, se a criança dorme mal, também há um comprometimento na liberação desse hormônio. Então, as crianças não têm aquele desenvolvimento normal. Gente, olha só, seu filho pode estar indo mal na escola por estar respirando pela boca. Olha só que interessante essa constatação que a gente fez aqui no programa. Como tratar? Ou seja, o pai e a mãe percebeu, meu filho respira mesmo pela boca. Enfim, primeiro talvez aquilo que a gente citou agora, que seria o fato de ter uma rinite, um desvio de septo, teria que primeiro tratar esses problemas. Né? Inicialmente, o tratamento, claro, levar num otorrino, né? Ou então fazer uma teleradiografia, que é uma radiografia dessas daqui, né? Como estão aqui. Essas radiografias nós fazemos lá na Ortofaz, fazemos na hora, e na hora a gente já tem assim uma posição se tem essa carne esponjosa ou não. Né? Então esse tratamento pode ser medicamentoso, né? Ou até cirúrgico em casos mais graves. Nós temos aqui alguns aparelhinhos que é o mais eficiente para se abrir as vias aéreas do paciente, né? É um aparelho chamado IRAX, né, ou expansor. É um aparelho que a criança aceita muito bem e também não ele machuca, é colado, não depende da colaboração da criança, né? Desde que a criança permita que a gente faça a moldagem para fazer o aparelho. Certo. E se ativa, nós ensinamos os pais a ativar em casa, então em 2, 3 semanas nós conseguimos abrir esse céu da boca. E a criança passa a respirar daí muito melhor, né? Como 90%. É o caso que você trouxe ali da... Aqui eu trouxe mais para ver, né, que o osso do céu da boca, né? Se puder mostrar o nosso amigo aqui, né? O osso do céu da boca e o osso do nariz é o mesmo osso. Então, se nós temos um céu da boca estreito, consequentemente o nariz também vai estar estreito. Certo, né? Então, a passagem de ar fica com essa dificuldade, né? Então, essa seria a grande solução, doutor? Esse aparelho que é o IRAX, ou expansor, né? Isso aí ativado, se ativa todos os dias. Né? Fica por quanto tempo? A gente faz a ativação dele, em questão de 1 mês a gente consegue toda aquela expansão. Daí fica 6 meses para que o osso cresça, para se desenvolver e manter aberto as vias aéreas. E claro, quanto antes procurar, melhor, Sem dúvida, né? Perfeito, gente. Olha só que interessante. Muito legal a entrevista. Adorei, realmente. Contatos, então, gente, da Clínica Ortofaz, fica na rua Rodolfo Fraigan, 15, bem no centro aqui de Blumenau. O telefone que fica mais fácil para você é o 3037 1977. Vou repetir. 3037 1977. Muito legal. Obrigada pela participação. Nós que agradecemos. Também. Obrigada.